Fala galera, você ligado aqui no canal do Lessa. Mais uma vez, obrigado pela sua presença e participação aqui, por favor. Você que ainda não se inscreveu aqui no meu canal, me dê essa força que é muito importante. Hoje, para falar de um assunto, gente, ainda sobre a coletiva do presidente Mário Bittencourt ontem, especificamente sobre a pergunta que eu fiz, eu prometi que eu ia trazer esse vídeo aqui sobre a questão do Paulo Angione. O que faz Paulo Angione no Fluminense? Porque eu não sei, para mim, pelo menos, não ficou bem respondida essa questão. Acho que para muita gente, pelo que eu vi, também não. Eu resolvi trazer, vou trazer a palavra do presidente, para a gente ouvir novamente o que ele disse, e com a minha experiência no dia a dia do clube, né, apurando as informações, eu tenho que entrar em contato com as pessoas lá do clube para saber como realmente, se realmente o que ele falou, né, é a realidade, é o que a gente vive no dia a dia. Porque o Paulo Angione, como um homem forte do futebol, como diretor executivo, né, não falar com a imprensa em momento nenhum, né, desde há 3 meses ninguém da diretoria falava com a imprensa, não dava nenhuma entrevista, né? E isso só foi acontecer agora. Nesse período, o Fluminense foi eliminado da Libertadores, teve um treinador demitido, outro efetivado, e o diretor em nenhum momento veio a público falar alguma coisa. Nem o presidente, nem o diretor. Quando alguém apareceu, foi novamente o presidente, só ele fala. Então, vamos ouvir o que disse o presidente Mário Bittencourt sobre essa questão, para depois a gente analisar e falar, inclusive, sobre a questão do vice-presidente de futebol, que ele aboliu na gestão dele, mas que esse homem seria o Celso Barros, que foi afastado e era que é o vice-presidente geral eleito. Ele exerceria essa função, mesmo que não oficialmente, de vice do futebol, porque o Celso Barros veio para cuidar do futebol do clube. Então vamos ouvir o que o presidente Mário Bittencourt disse, para a gente poder ter, de fato, uma noção melhor, né, do que foi falado. Também está na sua pergunta, ele é o diretor executivo de futebol do clube, chega aqui todos os dias às 7 horas da manhã, viaja em todos os jogos com o time, decide junto com a comissão técnica, com o treinador, o planejamento diário do futebol e exerce toda a função dele de diretor executivo. O Fluminense trabalha com o modelo, é engraçado, né? As pessoas falam muito em profissionalismo, a gente hoje tem um modelo totalmente profissional, ou seja, o departamento de futebol tem um diretor executivo remunerado, tem toda a comissão técnica remunerada, departamento de scout remunerado, e não tem uma figura política, que é o vice-presidente de futebol, que alguns clubes têm, mas que eu também quase não ouço falar de vice-presidente de futebol. Estão lá, muitas das vezes, como uma figura política, não diria decorativa, mas uma figura política. O fato dele falar com vocês ou não falar com vocês é uma questão nossa, enfim, de dia a dia. Ele é um profissional que opta mais pela discrição, ele é assim, sempre foi assim, ele é um profissional com mais de 40 anos de futebol, trabalhou no Fluminense, no Vasco, no Flamengo, no Corinthians, no Palmeiras, no Bahia, numa série de outros clubes, trabalhou comigo aqui, inclusive, quando eu fui vice-presidente de futebol, em 2014, em que pese eu ter sido vice-presidente de futebol depois de que ele já tinha sido contratado, foi lá que eu o conheci, inclusive, eu conheci o Paulo em 2014, e depois ele retornou para cá na gestão anterior, então também não veio conosco, mas é um profissional que a gente gosta muito, que a gente acredita muito no trabalho, e como eu venho falando durante toda a coletiva, a gente trabalha muito internamente aqui, muito olhando para dentro, justamente para gerar essa estabilidade que eu falei no início da coletiva. O Paulo é um diretor executivo que traz muita estabilidade. E por que ele traz estabilidade? Porque ele é muito experiente, né? E no nosso país a gente tem um defeito grave, né, que é menosprezar os cabelos brancos das pessoas. Eu sou o contrário, eu valorizo a experiência, eu ouço muito a experiência das pessoas que estão nesse negócio há muitos anos, e é por isso que a gente é estável aqui, justamente porque a gente tem um cara equilibrado, que não está preocupado se está falando, se vai dar entrevista, enfim, ele está fazendo o trabalho dele, e eu, como presidente, atuo, obviamente, em todas as frentes do clube, não estou acumulando cargo de vice-presidente de futebol. Eu sou o presidente do clube e, no momento final, respondo pelo clube. Porque é muito curioso, né?
o presidente do clube, o treinador, no final das contas a responsabilidade é toda minha, eu sei disso, não estou aqui reclamando, muito antes pelo contrário, nem chateado com a sua pergunta, mas deixando muito claro que eu tenho a minha função de presidente e estou com olho em todos os departamentos. Nas finanças do clube, eu vou pelo menos 3 vezes por semana às Laranjeiras para cuidar das finanças do clube, para cuidar de outras coisas. Bom, acho que já foi suficiente para a gente analisar essa resposta aqui do presidente Mário Bittencourt. Pelo que ele falou aqui, já dá para a gente ter uma noção e fazer um comparativo aqui à realidade que a gente costuma viver no dia a dia do clube. Bom, ele diz que o Paulo Angione é um profissional muito sério, muito correto, que, né, muito ponderado, de fato discreto, de fato sempre foi. Mas ele não, em relação a falar com a imprensa, não é que sempre foi assim, isso não é verdade. Na época do Pedro Abad, o Paulo reunia a imprensa para falar, para conversar, em off, inclusive, para deliberar em relação a uma contratação, enfim, para dizer qual o planejamento que o clube tinha em relação a jogador X ou Y. Então havia essa troca. Ele exercia de fato essa função. E hoje no Fluminense, aparentemente, pelas informações que a gente tem de bastidor também, todas as decisões importantes ficam com o presidente Mário Bittencourt. Obviamente que tudo vai passar por ele, porque é o presidente do clube, né? Mas quando eu digo que todas as decisões importantes ficam nas mãos dele, é que o caso que eu citei um pouco depois, que eu não deixei rodar aqui, que é quando eu fui perguntar em relação à contratação do Caio Paulista, né, a assessoria me disse que o Paulo Angione não tinha informações sobre isso, que esse caso estava sendo tocado exclusivamente pelo presidente. E aí o Mário justificou, dizendo que pode ter sido no dia da reunião lá, que era só para resolver uma questão financeira, que a questão técnica já tinha passado pelo Angione, mas daí ele falar que não tem nenhuma informação não faz sentido. Não tem nenhuma informação, não faz sentido. Né? Mesmo que fosse isso, o Paulo também não poderia estar envolvido nesse processo. Enfim, são coisas que para mim não ficam bem claras, mas tem que respeitar, obviamente, a palavra do presidente, a explicação dele, a justificativa dele, e ele tem o direito, como presidente do clube, tem o seu método de trabalho. Enfim, o que eu queria questionar mesmo é o fato de o Paulo Angione não falar, ele não ter autoridade para se manifestar sobre assuntos X ou Y, para atender a imprensa. Ele não tem, aparentemente não tem essa autoridade, né? Somente o presidente tem essa autoridade no clube. E aí o Mário disse que não acumulou cargo, não acumulou oficialmente, mas indiretamente é claro que ele acumulou, porque ele tinha um vice-presidente geral que era o Celso Barros. O Celso Barros foi afastado, que era um homem que, na verdade, não veio para ser vice-presidente geral. Né? O Mário aboliu o vice-presidente de futebol da gestão dele, mas esse vice-presidente de futebol existia na figura do Celso Barros. Ele veio para mandar no futebol, foi uma exigência dele, ter o domínio do futebol, ter autonomia no futebol. Foi isso que o Celso Barros sempre falou. Quando ele não teve autonomia, a gente achou que essa briga poderia acontecer em 6 meses, aconteceu em 2. Né? Ele foi embora, porque o Celso não tem interesse nenhum em exercer outra função no clube que não seja mandar no futebol. Então, a função não existia estatutariamente, mas ela existia indiretamente na figura do Celso Barros. E ele é afastado, então o Mário não se contenta somente em comandar as questões administrativas, ele assume também o controle do futebol. Então, hoje, o Mário tem o domínio completo do futebol, das decisões importantes do futebol. O Angione está lá para cumprir funções mais básicas do dia a dia, que são importantes também, mas que não são exatamente as decisões prioritárias ou as mais importantes que são tomadas no departamento. Então, para mim, essa questão não ficou bem explicada pelo presidente, ele explicou da maneira dele, mas no dia a dia a coisa funciona de uma maneira diferente. Então, eu acho que quando você vai cobrar um resultado ou uma contratação ou outra, eu acho que o Angione tem que ser tão responsável, eu acho que o Mário tem que ser até mais mais responsabilizado, perdão, nesse caso, do que o próprio Angione. Valeu, galera. Até a próxima e, mais uma vez, conto com vocês se inscrevendo aqui no canal, deixando seu like
Vamos falando e tocando aí muita notícia do Fluminense, informação, jornalismo profissional de credibilidade, o único jornalista da imprensa tradicional que fala de Flu aqui no YouTube. Um abraço.